Olá, hoje nós vamos falar sobre o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é uma das situações na história brasileira mais revisada, mais comentada, mais criticada. Então nós não vamos explicar o Pacto Colonial em si, até porque isso os historiadores já têm mais ou menos uma espécie de consenso, ou seja, sabe-se o que é o Pacto Colonial, sabe-se como ele ocorreu, né? O que nós queremos é analisar esse pacto colonial à luz de alguma outra situação que possa nos ajudar a entender o Brasil de hoje, né? Então, o pacto colonial, a primeira coisa que a gente precisa dizer é na função do seu termo, ou seja, será que o pacto colonial era realmente um pacto, né? O que é um pacto? Um pacto é quando duas pessoas, quando duas instituições resolvem acordar, resolvem chegar a um consenso sobre algo e tomam uma decisão e a partir daí aplicam essa decisão, né? No caso de Brasil e Portugal, nós não podemos dizer que isso ocorreu, né? O Brasil foi, entre aspas, descoberto, conquistado, ocupado por Portugal, e Portugal implantou aqui aquilo que entendia ser do seu interesse. Então as pessoas que viviam no Brasil durante os 300 anos que o Brasil foi colônia, elas nunca puderam argumentar, discutir com a metrópole para, vamos dizer assim, rever os termos desse pacto, né? Então não foi uma decisão consensuada, foi simplesmente uma imposição, né, dos desejos da metrópole, né, o que, vamos dizer assim, é normal para o pensamento colonial da época, mas não se trata efetivamente de um pacto, né? Trata-se de uma imposição de decisões. Agora, o interessante para nós, né, é entendermos que esse pacto colonial, hoje, né, ele é, por algumas correntes historiográficas, por alguns pensadores, né, ele é visto, né, como uma espécie de atenuante da situação brasileira atual. Ou seja, o modelo colonial português, que nunca permitiu que o Brasil se desenvolvesse autonomamente, que nunca permitiu que o Brasil explorasse as suas riquezas em prol da sua própria população, esse modelo acabou por retardar o desenvolvimento brasileiro e por isso o Brasil está na situação que está. Essa visão, obviamente, ela não é hegemônica, há quem discorde dela, né? E eu sou um deles. Eu não vejo o pacto colonial, né, como o responsável pela situação brasileira. É lógico que ele tem a sua influência, é lógico que ele tem a sua importância e é lógico que ele deixou, né, marcos, ele deixou registros, ele influenciou na situação do Brasil. Mas ora, o Brasil ficou 300 anos, né, à mercê do pacto colonial, mas nós já temos 200 anos sem o pacto. Então é preciso que a gente olhe para esses 200 anos, né? É preciso que a gente olhe para o período desde que nós somos independentes, né, para ver o que nós fizemos enquanto país, enquanto proposta de sociedade, para romper com o pacto. E aí que eu acho que a discussão fica interessante. Por quê? Porque quando o Brasil deixa de ser colônia e o Brasil resolve, né, enfrentar a coroa portuguesa e declarar a sua autonomia, né, ele o faz, né, preservando o regime escravista e implantando um regime monárquico, né? Ora, tinha exemplos na América. Os Estados Unidos se tornaram independentes a partir de um sistema republicano que se mantém até hoje. Então não era dizer que o Brasil teria que ser inovador, não, já tinha esse modelo. E o Brasil também poderia ter, né, ao se fazer uma nação, ele poderia ter optado, né, por um modelo, como eu falei, sem escravidão, um modelo republicano e começar a pensar o Brasil, pensar o país para os seus próprios habitantes, né? Mas o Brasil não faz isso. Ele organiza um império que continua escravista, que continua monocultor, voltado para o mercado externo, né? Pouca atenção dando à sua própria população, né? E quando o Brasil se torna república,
né, ele também não aproveita o momento de troca de sistema político para trocar o seu sistema social. O Brasil republicano também continua na mentalidade agrária, é um Brasil que ainda se recusa a se industrializar e é um Brasil que não aposta numa educação em massa. Então, ou seja, eu vejo a educação como um fator muito importante, né? O Brasil só vai alfabetizar em massa os seus indivíduos quando o mundo está se preparando para sair da sociedade não informatizada para a sociedade informatizada. Então, eu acho que essas reflexões, elas são muito importantes para que a gente não perca o fio da meada e para que a gente não jogue na história uma responsabilidade, né, que não é só histórica, né? Ou seja, o Pacto Colonial existiu, ele levou muitas riquezas do Brasil, mas ele não pode ser colocado como o único fator que atrasa o nosso desenvolvimento. Nós temos 200 anos de autonomia e os nossos governantes, as nossas lideranças políticas, as nossas lideranças econômicas, a gente precisa olhar isso muito de perto para ver se essas pessoas estavam efetivamente interessadas em ter um modelo de sociedade, né, que hoje poderia se aproximar em termos de qualidade de vida, com os recursos que o Brasil tem, a uma social-democracia bem resolvida, bem estabelecida. Então, para resumir, que fica a lição. O Pacto Colonial precisa ser estudado, precisa ser entendido, mas não pode ser a nossa desculpa, a nossa muleta para dizer que o Brasil não conseguiu se desenvolver porque Portugal levou as nossas riquezas. Nós ainda temos muitas riquezas para se explorar no Brasil, mas é preciso que o Brasil seja pensado para todos os brasileiros. Universalizar os direitos e fazer com que a riqueza produzida no Brasil, equitativamente, ela seja distribuída de modo a proporcionar aquilo que nós vamos dizer a todo final dos nossos vídeos. Vida boa para todos. É isso aí e até a próxima.